Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, mais uma conversa, a política nossa de cada dia. E hoje eu tenho um convidado muito especial, eu vou apresentar ele daqui a pouco. Mas primeiro eu queria agradecer, obviamente, a todos vocês que nos acompanham e pedir mais uma vez, esse é o nosso pedido sempre, curta o nosso podcast e não esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para incentivar o nosso trabalho e fazer com que a gente produza mais conteúdo de qualidade na questão política, nessa reflexão que a gente procura trazer aqui e compartilhar com vocês. Então eu peço para vocês, além de curtir, inscreva-se no canal. E para não perder muito tempo, eu já vou passar a palavra para o meu amigo aqui. Eu falei para ele aqui no off, eu falei, hoje é do outro lado que você está. Porque ele tinha o péssimo hábito de me colocar na poltrona para entrevistar e me colocar ensaiando. Ele nunca fez isso não. O Itahan sempre foi uma pessoa muito honesta, muito coerente com o trabalho dele. E eu sempre gostei muito de conversar com ele, as oportunidades que a gente teve de debater, falar sobre política nos programas da televisão, enfim, na TV Gazeta, mesmo na rádio, foram sempre muito proveitosas, né, Itahan? Mas eu queria dizer o seguinte, o meu amigo Itahan Arruda está aqui, nós vamos conversar de tudo um pouco, viu, gente? Vamos falar de cinema, vamos falar um pouco de política, vamos falar de tudo um pouquinho. Eu já quero passar a palavra para ele. Itahan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado o nosso convite. E aí, fique à disposição, pode fazer a sua introdução. Olha, professor Nilson, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você me fez o convite, eu fiquei, na verdade, envaidecido. Por quê? Por que eu fiquei envaidecido? Porque eu já vi as pessoas que me antecederam aqui. Eu digo, putz, o Nilson convida só o creme de la creme, né? E quando você me fez o convite, eu fiquei muito... Eu confesso para você, fiquei envaidecido. Queria agradecer, na verdade. Para mim é muito importante estar aqui, é uma honra estar aqui. E, aliás, é uma pena que você que está aí na internet não possa ver a estrutura que isso aqui tem. É uma coisa incomum para a rotina dos partidos políticos, ainda mais partido de esquerda. É impressionante como a estrutura do partido, tudo muito bonitinho, você percebe o cuidado aqui no manejo das coisas, é muito bacana ver que vocês estão cuidando desse segmento, né, da formação política, de vocês discutirem o debate público, isso é muito bacana, com essa qualidade, né? Muito bacana mesmo. Eu que agradeço. Não, a gente fica lisonjeado e fico grato por você, como você é um profissional da área, com muita experiência, um jornalista reconhecido no Acre, tem trabalho aí muito relevante, escreve muito bem, eu acompanho você escreve. Você é generoso. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Nilson? Eu vou lhe dizer uma coisa. Apesar de eu estar pelejando aí há um pouco mais de 20 anos na área de comunicação, eu não entendo nada. Eu fico olhando essa rapaziada apertando esses bilotos aí, a condução que eles fazem, a luz e tudo. Eu não entendo nada disso. E tudo isso é comunicação. Já foi dito que a forma é a comunicação também. Exatamente. Então, e é impressionante. E à medida que o tempo vai passando, seus cabelos vão ficando brancos. Vão ficando mais ralos. E quem domina o processo não somos mais os de cabelo branco. É a rapaziada. Isso parece que ser o mais velho da tribo não está mais... A gente precisa rever esses conceitos aí também. É verdade mesmo, essa coisa do mais velho, da experiência. Porque nesse mundo digital, né, e a gente pode até depois falar um pouquinho sobre os prós e os contras, como é que esse mundo digital e a velocidade com que as informações vão chegando nos rincões, em grupos de WhatsApp, a questão das fake news, eu acho que a gente pode até depois conversar um pouco com relação a isso. Mas é isso, eu acho que hoje o jovem que está operando esse sistema, que entende essa coisa da internet e essa linguagem que é importante, é outro tipo de linguagem, eles é que vão liderar esse processo. Cabe a nós tentar produzir conteúdo para que eles também possam divulgar. Em boa medida, eles já têm o domínio, né? Em alguma medida, eles já têm o domínio. Então, agora, tudo bem, a gente também não pode supervalorizar a forma. A gente tem que dar um certo equilíbrio, né? Porque... E também não é um debate apenas a respeito de forma e conteúdo. Também é algo que a gente precisa refletir sobre. Mas que nós estamos passando por um ambiente de crise
em todos os níveis, político, moral, ético, estético, nós estamos passando por tudo quanto é tipo de crise. Né? Então, assim, os mais velhos da tribo podem contribuir de que forma? Dialoga esse conteúdo que eu tenho, dialoga com a forma que está consolidada e cristalizada? Às vezes eu tenho dificuldade de achar que dialoga, porque, por exemplo, hoje é o TikTok, a onda. Parece que é o TikTok que... Como é que se estabelece um diálogo de natureza ética, moral, em 40 segundos? Não, e tem um limite, né? Você produz aquilo, tem que ser naquele limite de tempo. Eu não sei, eu tenho dificuldade de entender essas coisas, entendeu? Agora, há uma ansiedade para que o debate seja cada vez mais qualificado e ele tenha uma capilaridade nas mais diversas mídias. Mas eu não domino isso. Aliás, você, que já é um acadêmico bastante experiente, você domina uma área de conhecimento de forma sólida, tem uma formação sólida. E eu estou em busca disso ainda, porque eu sou um péssimo aluno de economia da UFAC. Sou um péssimo aluno de economia da UFAC e estou pelejando aí no dia a dia, no programa de rádio, que eu descobri rádio aos 40 e poucos anos de idade, com 48 anos. Você nunca tinha feito rádio? Da forma como eu tenho feito agora, não. Eu estou há 2 anos no programa de rádio chamado Voz do Povo, um programa que você já participou, inclusive, lá na Rádio Cidade, e eu estou encantado com o rádio. A gente tem, na faculdade, você tem contato com os aspectos teóricos e históricos, mas a vivência, a fala do ouvinte, a relação com o ouvinte, a agilidade, essa eu sentir ali é a primeira vez. Então olha só, eu com 48 anos descobri o rádio. Então para chegar nesses pilotos desses meninos aí, vou demorar muito ainda. E é interessante isso que você está colocando, porque o rádio é um tipo de mídia que há alguns anos atrás, com o advento da internet, o rádio vai morrer. O rádio talvez seja, eu acho que a televisão está tendo problemas. A televisão, essa grande mídia, né? Mas o rádio conseguiu fazer essa transição para esse mundo digital de uma forma que eu fico assim, às vezes, surpreso, porque eu sou da época também que a gente ouvia a frequência modulada, entendeu? E a internet veio, o rádio está aí, você tem as principais emissoras de notícias, tudo em todas as plataformas. Então, eu acho que o rádio conseguiu fazer essa transição de forma assim, muito exitosa. E ele se misturou com a internet de uma tal forma, né? E hoje nas grandes rádios, você tem o quê? Você tem uma mistura de mídias, uma simbiose ali, uma harmonia. Você tem o rádio, você tem internet e você tem televisão, porque tem a imagem dos apresentadores junto com o entrevistado. Exatamente. O repórter, às vezes, está na rua, coloca um celular, mostra a greve dos motoristas de ônibus ali. Isso está... Para quem acompanha o rádio pela internet, já tem acesso à imagem também. Ou seja, o rádio, parceiro, ele deu uma demonstração de maturidade e de capacidade de se reinventar impressionante. E de se integrar nessa... E aqui no Acre, já tem uns 3 anos que eu tive acesso a uma pesquisa e que mostrava que o acreano... apenas, acho que 5% das pessoas se informam por meio do rádio, acho que até menos. E aí um chefe falou assim, tá vendo, isso aqui mostra que o rádio não tem força. Eu falei assim, cara, ao contrário, aqui tem possibilidade de crescer, parceiro. Se as pessoas estão só com 5%, 3% se informando pelo rádio, está vendo como dá para crescer com o radiojornalismo aqui ainda? Tanto que tem para crescer. Eu vejo pelo outro lado. Eu acho que eu sou otimista em relação à possibilidade do rádio no Acre voltar a ser o que era como referência de informação. E eu acho que falta um pouco isso. Falta um pouco essa capacidade dos próprios empresários perceberem isso. Não, e o rádio no estado, na região amazônica, vamos falar,
que existem comunidades e, né, regiões bem afastadas. A voz do rádio chega em tudo quanto é esses locais. A gente sabe muito bem que aqui na capital, a questão da internet, nas cidades do interior do Acre e do Amazonas, como a Amazônia como um todo, existem algumas dificuldades, a gente sabe muito bem, um problema de infraestrutura, e o rádio consegue atingir os rincões, os locais mais... Sem dúvida. Então eu acho que isso aí tem tudo a ver com o que você está falando. É pouco não, você tem um campo todo para crescer. Para crescer. A Radiodifusora Acreana, por exemplo, que eu falo dela aqui sem nenhum problema, porque ela é minha também, porque ela é sua, ela é de todos nós. E eu cresci ouvindo a Radiodifusora Acreana. O que fizeram com a Radiodifusora Acreana é muito grave. Desestruturaram aquela rádio. Do ponto de vista técnico, a Radiodifusora hoje não é nem sombra do que ela um dia já foi. E isso foi uma decisão, eu digo que é uma decisão porque rádio, e aqui vocês vão perceber isso bem rapidamente, toda essa estrutura que vocês montaram aqui, ela vai se comendo dia a dia, porque ela vai se desgastando. Os equipamentos vão ficando obsoletos. Você tem que trocar, você tem que trocar. Então, assim, uma rádio, ela digamos, ela é autofágica, ela vai se comendo todos os dias. Então, se não houver reinvestimento, você está tomando uma decisão política de sucatear aquilo ali, de você não dar prioridade à informação. Então, foi isso que foi acontecendo com a Radiodifusora. Então, tem que ter uma decisão política de você voltar a ter a Radiodifusora com a força que ela tinha. Eu estou falando isso como cidadão porque eu entendo que ela tem uma função importantíssima. Uma função, para você que é sociólogo, uma função de Estado. Né? Tratar a informação como um insumo, como um direito do cidadão. Não é? Então, não é investir na radiodifusora por um projeto de poder, etc. e tal. Não, é tratar a informação como um direito do cidadão mesmo. E indo nessa linha, eu acho que você toca num aspecto extremamente interessante, pelo menos a avaliação que eu faço, é que isso me parece, não estou fazendo aqui julgamento de valor, que sucatear a radiodifusora, sucatear os meios de comunicação mais populares, públicos, faz parte de um projeto... Foi um cálculo. Foi um cálculo, né? É parte de um projeto, quer dizer, como a educação no Brasil não é crise, né? Eu já dizia o nosso saudoso lá... É um projeto, da Cid Ribeiro. Então, quer dizer, sucatear os meios, essa estrutura de comunicação pública, aí vai Rádio Aldeia, TV Aldeia, Radiodifusora... Faz parte de um projeto. Você vê assim também ou eu acho que estou exagerando um pouco? Olha, e tem uma data assim mais específica para assim, olha, a partir desse governo, não querendo fazer a questão de governos A, B, C ou D, mas eu lembro que até talvez uma década atrás ainda havia um certo investimento. Isso parece que foi abandonado. Olha, Jorge Viana, o governador Jorge Viana foi um governador que investiu na criação de um sistema público de comunicação. Isso é bem datado, foi com recursos do BNDES, se a memória não me falha, e ele teve essa percepção da importância de criação de um sistema público de comunicação. Talvez o sistema público não tenha funcionado da maneira como Jorge Viana gostaria, porque ele talvez gostaria que o sistema tivesse uma postura um pouco mais politizada, uma pegada um pouco mais... política, ideológica. Nunca conversei com ele sobre isso, mas é uma impressão que eu tenho. O governo Binho deu um tratamento mais republicano. Acho que o acreano nunca se viu tanto, ou nunca teve tanta possibilidade de se ver na televisão como no governo do Binho. E me parece que na gestão do Tião é que a coisa começou a não ter os investimentos que deveria ter. Também é preciso dizer que no governo do Tião aconteceu de tudo no mundo, né? Impressionante. Crise de 2008, o mercado internacional todos desaquecendo, o Brasil em crises, o impeachment da Dilma, enfim, aconteceu de tudo. Então, eu acho que ali, eu não sei se... também não acompanhei os bastidores do governo do Tião, mas não sei se ele teve possibilidades reais de reinvestir ali. Não sei. De ter um projeto, um programa de revitalização, de modernização, né, dessa... O Eugênio Butti,
O Eugênio Butti, teu colega sociólogo, ele? Ele está no campo da comunicação, ele tem bastante produção. Ele tem um livro chamado Em Brasília, 19 Horas, que ele é o bastidor, porque ele foi, no primeiro mandato do Lula, ele foi um dos diretores do sistema Radiobras, né, ali o Sistema Público de Comunicação Federal. E ele tem uma percepção da informação como um direito do cidadão. E isso, principalmente no primeiro governo do Lula, que tinha uma percepção da comunicação como uma ferramenta política, ideológica, então ele teve muitos problemas com o gabinete do presidente Lula. E em Brasília, 19 Horas, conta um pouco disso. Eu não li esse livro. Então, a percepção que se tem que ter é um pouco essa, né? De você, na comunicação, quando você coloca essa comunicação a serviço do poder público, né? Seja no Tribunal de Justiça, seja nos governos estaduais, seja nas universidades, seja em toda a esfera pública, a comunicação você trata de uma maneira republicana, como se o cidadão tivesse direito àquilo ali. Isso não é fácil, viu, professor Nilson? Não, claro que não é fácil, porque, de repente, olha, uma decisão governamental que não é interessante do ponto de vista político que seja dada a publicidade, mas é uma informação que tem interesse público. Então, aquilo ali tem que ir para o ar. E às vezes ir para o ar significa apontar o dedo na ferida, fazer a crítica, quer dizer... O próprio, teve uns colegas do Butti no governo, no primeiro mandato de Lula, que eles falaram assim, olha, essa manchete que está na Radiobras, a Folha de São Paulo está dando uma melhor manchete do que a Folha de São Paulo contra o governo. Mas a questão não é essa, é a manchete correta. A questão você publica o que é fato. Contra fatos. Não há argumentos. Mas aí eu acho que aí você toca numa coisa que eu acho que é fundamental. Porque você está falando numa linha muito tênue, ética, que é assim, usar ou não os meios de comunicações que são públicos, portanto, de cada um de nós, em função de defesa de determinada ação de governo. Quer dizer, isso não é só na questão da comunicação, não. Eu acho que, depois desses 4 anos, a gente sentiu na pele o que é você ocupar a estrutura de Estado com um objetivo de capturar essa estrutura em função de um projeto de poder. Exatamente. Então, eu acho que essa... E os riscos que isso trazem, né? E o que nós estamos colhendo, né, o Brasil hoje, quer dizer, o novo governo está enfrentando aí um processo, e a gente pode depois fazer um programa só disso, falar o trabalho, quer dizer, o desafio que é você despolitizar as polícias militares, as Forças Armadas e a Polícia Federal, ou seja, instituições que são instituições de Estado, que foram, infelizmente, não a maioria, obviamente, a gente precisa saber separar isso, mas uma parcela significativa dessas instituições foram contaminadas por um discurso e por uma ideologia que não é aquela ideologia, que vai levar o Brasil para o século XXI. E comprometeram a própria conduta do profissional. Quantos policiais militares bateram continência para aquelas pessoas que estavam pedindo um golpe? Aqueles golpistas, aquilo é golpista. E os policiais militares... Aquilo é crime, viu, gente? Ele está falando de crime. E o policial ali todo cortês e aquela coisa, e batendo continência. Quer dizer, isso não é postura de um agente de Estado. Né? Então, isso é complicado. Agora, do ponto de vista... Aí eu vou provocar você. Do ponto de vista... Provoque! Do ponto de vista político, para você ver como é uma discussão complicada. Do ponto de vista estritamente político, é adequado você ter um tratamento cidadão à informação, do ponto de vista da ordem política? Se você pudesse encarnar o professor Maquiavel, como é que você... Maquiavel não deixaria sair a manchete. Olha, mas aí é que tá. Eu vou discordar dele. Porque há uma leitura, e eu digo isso sempre quando eu trato do texto do Maquiavel, porque a obra do Maquiavel,
a contribuição que ele tem do ponto de vista do pragmatismo Fantástico. político, ele é um divisor de águas, mas o Maquiavel é republicano. O Maquiavel é um republicano. O Príncipe, que é a obra mais lida dele. Ou talvez não lida. Mas o Maquiavel ali, no Príncipe, ele apresenta, obviamente, um manual do poder, etc. Mas o Maquiavel, a natureza da obra do Maquiavel é republicana. Agora, para chegarmos à república, nós precisamos trilhar um caminho árduo, uma guerra constante. Então, todo aquele processo que o Maquiavel vai capítulo a capítulo, dizendo, olha, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Porque o objetivo no final dessa caminhada é a instituição, é a construção de uma república. E quando você fala uma república, aí a gente... Não, entendo o seu argumento, porque você está dizendo que a síntese maquiavélica, ela é republicana. Ela é republicana. Mas, parceiro, a premissa aqui no meio é um cangaço. E aí é que eu chamo a atenção. Do ponto de vista da comunicação, sim, sem dúvida, nós não podemos vacilar, temos que dar a manchete verdadeira. Porque o cidadão tem direito àquela informação. Agora, do ponto de vista político, é possível alguma relativização. E é aí onde os assessores políticos, os assessores palacianos, é aí onde eles nadam de braçadas. Né? E nós estamos vivendo um momento muito complicado. E o que aconteceu hoje, eu estou me referindo à postura do presidente Lula, em relação à investigação do senador Sérgio Moro, não é? Em relação ao possível plano para matar Sérgio Moro e a família, a reação do presidente Lula me pareceu de uma gravidade medonha. Concordo. Uma gravidade medonha porque, como chefe de Estado, ele não poderia ter tido aquela postura. E o Moro reagiu, primeiro que o Moro reagiu à altura, ele perguntou para o presidente se o senhor não tem decência, não foi essa a reação dele? Foi um pouco essa, porque como chefe de Estado, Lula não poderia ter, com aquele arcabouço, com aquele monte de investigação que a Polícia Federal apresentou, aquilo ali é uma farsa? Mas que faça, se o próprio ministro do Lula estava referendando tudo aquilo. Eu acho que nesse momento o Lula, eu vou tentar compreender a relação que o Lula tem de ódio com o Sérgio Moro, que foi o responsável, talvez a página mais triste da história do Lula. Né? Então eu acho que o Lula está tendo muito, e ele não deveria ter, por toda a experiência que ele tem. Como chefe de Estado, não. Mas ele está tendo muita dificuldade, quando o assunto é Sérgio Moro, de separar o presidente da República eleito, portanto, legitimamente eleito, com as suas prerrogativas constitucionais, da relação que ele tinha enquanto não presidente, sendo o réu e tendo como o juiz o Sérgio Moro. Alguém precisa chegar para o Lula e dizer, presidente, vamos separar as coisas. Em off, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Agora, quando o senhor estiver diante das câmeras de televisão falando de um assunto de tamanha gravidade, você está, no mínimo, né, você está cometendo um erro, que é um cálculo político, que ele está colocando gasolina no incêndio e está dando palco exatamente para o maior inimigo dele. Eu acho que houve aí um erro, não só de postura, eu acho que isso aí a gente não tem nem que conversar a respeito disso. Eu acho que seria salutar se ele dissesse, olha, no meu governo a Polícia Federal trabalha. Como o ministro o Dino falou, Flávio Dino falou. Olha, diferentemente do anterior, a Polícia Federal aqui é republicana. O Lula tinha que ter endossado esse discurso, mas aí que vem aquela coisa do fígado, não? Vai fazer terapia, né? Vai fazer terapia, vai se resolver de algum jeito. Mas porque dar a esse episódio esse tratamento de chacota, de ficar mangando, de ficar uma ironia, dizer, não, é uma farsa, que faça? Então o seu ministro, pela manhã, participou de uma farsa, então foi algo preocupante, me parece que... E aí outro problemão na área econômica, essa relação com o Banco Central também, que eu sinceramente, eu não tô entendendo como é que
o presidente do Banco Central está partindo para a seara política. O tom daquele documento, eu tenho, de uns tempos para cá, eu tenho acompanhado aquele documento que sai do Banco Central, ele se aproxima muito do espírito do que é no Itamaraty. Sabe, cada palavrinha ali tem um peso. Então, quando fala assim, o Banco Central não hesitará em aumentar a taxa de juros, caso não aconteça isto ou aquilo, me parece uma coisa, parece que fora do tom também. Então, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está querendo partir para a seara política com o Lula, e o presidente Lula parece que está aceitando. O problema, eu acho que é o seguinte, eu acho que aquilo que muitos achavam que seria a solução para a questão de responsabilidade fiscal, etc. Porque a responsabilidade fiscal, o Banco Central é parte de um processo muito maior, de uma estrutura muito maior, que inclui planejamento, fazenda, Banco Central, enfim, todos os agentes econômicos. Mas essa coisa da independência, aqui eu coloco entre aspas mesmo, porque não há independência nenhuma do Banco Central, quando ele é presidido por um agente do sistema financeiro. Essa independência do Banco Central, eu estou fazendo uma avaliação de quem não é profundo conhecedor de economia. Ela criou um monstro, porque deu poder demais ao Banco Central, que se usada essa dita independência de forma coerente, você aumenta a taxa de juros ou diminui ou mantém dentro de uma lógica, diante de indicadores socioeconômicos. O que nós estamos vendo agora é que o Nobel de Economia disse, isso é um absurdo. Todo mundo, que inclusive opera o mercado financeiro, disse, olha, não tem sentido essa taxa de juros. Será que só o presidente do Banco Central está certo? Pois é, então aí qual é o cenário que ele está armando para a próxima reunião do Copom? Vou subir. Porque manteve 13,75. Pois mas vai subir? Vai lascar com mais meio mundo de A bolsa caiu 2 pontos. 2 pontos. Quer dizer, alguma coisa está muito errada. Mas, meu amigo, nós estamos falando de política em Brasília. Vamos para a nossa cozinha aqui. Como é que você está vendo, Eitana? Eu li um artigo que você publicou, eu não sei se foi no AC 24 Horas, se foi na... Não, no Gazeta.net. Gazeta.net, Você publicou um artigo, eu li o artigo. Eu ia até começar a falar de outra coisa, mas já que eu comecei a falar disso, a gente fala disso agora. Você faz um apanhado dessa questão da realidade política do Acre, assim, as nossas lideranças políticas, os nossos representantes, e o mais focado no governo, reeleito agora, em 2022, e os problemas que ele tem enfrentado. Você acredita que esse processo digamos, até de colocar em xeque mesmo a questão da capacidade ou não do governador seguir à frente? Eu não estou dizendo que tem que tirar ou não, é isso que eu estou dizendo. Mas já existem conversas de bastidores. Olha, será que o governador tem legitimidade e capacidade política de continuar à frente do Palácio do Rio Branco? Não seria melhor ele pedir se afastar do cargo, procurar fazer a sua defesa? Olha, como é que você está vendo isso? Olha, legitimidade o governador Gladson Cameli tem. Do ponto de vista democrático, ele tem legitimidade, ele foi referendado de forma indubitável, né? Ninguém pode ter dúvidas em relação ao que aconteceu em outubro do ano passado. A não ser, se a gente não vamos entrar nessa seara agora, sobre a questão da Operação Ptolomeu, a possibilidade de ter havido aquele pool de empresas, compras de votos e portanto, uma possível cassação de chapa. Eu acho esse debate um pouco fora do radar. Meio fora do radar. Mas o governador Gladson Cameli tem sim legitimidade para estar onde está. Agora, eu estava conversando com o Jamir antes de entrar aqui, e eu estava falando a respeito da minha completa ignorância em poder compreender essa postura nossa, do povo, nossa. Eu me incluo totalmente nisso, porque, Nilson, eu vou te dizer uma coisa. Nós estamos diante de um governo que apresentou nada ou algo muito próximo disso.
Nós estamos diante de um governo completamente inerte às reais necessidades do povo do Acre. Então nós estamos diante de um governo que faz nada ou algo próximo disso. E nós, enquanto povo, referendamos isso, porque eu posso entender que em 2018 as pessoas estavam, enfim, completamente dominadas por aquela narrativa antipetismo, né, antipetista e tudo. Houve essa onda bolsonarista e o Gladson, de certa maneira, representou isso. Né? Era uma alternativa ao petismo. Era alternativa, né? ao petismo e tal. Eu até entendo aquela situação em 2018. Agora, em 2022, eu tenho dificuldades. Diante de um governo que a única coisa que nos apresentou foi me dê que eu tomo, usou máscara, teve uma postura correta diante da pandemia, mas eu preciso de um governo muito, muito maior do que isso, numa terra como o Acre. E esse governo teve quase 57% de aprovação nas urnas. Dizem os mais mal intencionados de que ele se segura, a parte, claro que a legitimidade está aí colocada, ninguém vai discutir. Mas na ciência política, a gente trabalha com duas legitimidades. Essa coisa da legitimidade, você avalia. Não é só as urnas. Não só, a legitimidade do processo eleitoral é indiscutível. Mas existem determinadas situações políticas em que, quando você é legitimamente eleito, está governando, mas investigações, denúncias, processos de investigação vão minando a sua autoridade à medida que colocam em xeque. Então aí... entendeu? Colocam em xeque a sua idoneidade, a sua ética com a coisa pública. Aí a sua legitimidade começa a ser questionada. Porque essa legitimidade, ela não é só, ela não pode ser só normativa, ela precisa também ir além disso, ou seja, qual súdito, vamos pensar um principado, qual súdito vai seguir o príncipe se esse príncipe se mostra completamente nu? Nesse sentido, é claro que o que eu estou dizendo, que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com um processo legal, com investigação. Eu estou falando do ponto de vista de entender a política como algo mais que vai além. Né? Aí, nesse aspecto, aí você está colocando uma coisa interessante. Aí nesse aspecto, Nilson, aí a gente vai ter que observar com muita atenção como é que vão ser os próximos movimentos da Operação Ptolomeu e como é que vai ser a reação, porque me parece, e conhecendo um pouco das personagens que estão ali no parlamento acreano, me parece que a mudança ela vai ser imediata. Qualquer movimento mais grave da Operação Ptolomeu vai mudar completamente aquela composição ali do parlamento. E a partir disso, um castelo de cartas. Você acha que a base, que aqui o governo tem sólida na Assembleia Legislativa, ela pode vir por terra? Você diz, inclusive, no seu artigo, você escreve alguma coisa nesse sentido. Se transforma, muda, completamente muda. Agora, como é que vai ser a conformação dessas forças políticas a partir de um possível cenário desse mais drástico, aí realmente eu não teria capacidade de prever isso, assim, de elaborar uma equação. Mas que eu percebo uma mudança imediata. Mas assim, do dia para a noite, não tem um processo. Não dura muito. Não. Aí a gente toca, a gente vai conversando e começa a pipocar as ideias. Aí eu acho que o que você coloca, essa questão da mudança, ela está muito atrelada. Às vezes, um processo de impeachment de um governador, de um presidente da República, e a gente vê isso no impeachment da Dilma, e a gente está vendo isso agora na situação do governador Gladson Cameli. A política não está comandando o jurídico, porque existe muito disso num processo, quando eu falo de perda de legitimidade, sim. Você já não consegue agregar, você não consegue fazer com que as suas... digamos, a sua autoridade se estabeleça, porque você está colocado em xeque o tempo inteiro, a sua capacidade de governar, os seus negócios privados estão muito envolvidos com o público. Então eu vejo que aqui no caso do Acre, fazendo uma avaliação sem a base é o professor Nilson, viu gente?
eu vejo assim, o mundo da política, aí a gente fala da base do governo, ele está muito atrelado no aquilo que você falou, Ptolomeu, fase 4, o que que tem? Puta, veio uma bomba. Então, o jurídico vai influenciar a política, não a política influenciar o jurídico, Sem como em dúvida outros casos. Tu não vê assim também? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, olha, eu quero aqui falar, eu acho que eu já escrevi isso, o deputado Edivaldo Magalhães na Assembleia Legislativa reforçou isso também, a postura da ministra Nancy Andrighi. Me parece uma postura responsável, consequente, equilibrada. É uma mulher que, quando ela ainda não bateu o martelo. Quando ela bater o martelo, ela não quer que ninguém mais mexa naquilo. Vai ser definitivo. Porque tem alguns pontos do processo, o Ministério Público Federal dá uma aliviada, em alguns pontos ali o Ministério Público dá uma aliviada. Então, e ela, se fosse uma ministra, uma juíza igual do Lava Jato, o Gladson já estaria preso, já teria sido afastado ou qualquer coisa do tipo. Mas ela não fez. Então, me parece que ela, até agora, não tem atendido a tudo que a Polícia Federal sugere. Então, eu acho que o Judiciário vai, digamos assim, dar o tom das coisas. É o que eu falei num comentário na rádio. Olha, e fiz isso também, acho que na TV Gazeta. Precisava-se de uma decisão política para que a situação não chegasse a esse ponto que chegou. Mas o governo do Acre não tinha essa liderança para tomar as decisões políticas para evitar esse cenário. Nós não tivemos esse personagem. Agora nós precisamos de uma decisão jurídica para poder fazer com que as coisas funcionem por aqui com a mínima postura republicana. É porque quando a gente toquei nessa questão da legitimidade, porque em política legitimidade é tudo, não cabe só o processo, por isso que eu disse para você. Não só o eleitoral. Não o eleitoral, a normativa, mas a legitimidade do cargo passa também por essa confiança, por essa relação. Perfeito. Né? E eu acho que nesse momento, Ita, o governo do Acre está parado. Mas ele pode estar muito tempo parado. Mas quando eu digo parado é que a parte, o carisma e essa relação populista que o governador tenta estabelecer para justamente reforçar aquilo que ele entende que é fundamental nessa postura, na personalidade dele, e fazer com que essa legitimidade do ponto de vista da política real se restabeleça, porque ela perdeu muito. Então, alguns dizem que ele se sustenta no carisma que ele tem, isso é inegável, e nessa relação que ele tenta a todo momento estabelecer diretamente com o seu eleitorado. Olha, agora, não é o suficiente. Não há um limite. As pessoas, elas precisam de muito mais do que dancinha, muito mais de comer bolacha com banana, farinha com não sei o quê. Isso é importante, você, digamos... Você reforça a sua imagem, você consolida essa imagem de uma pessoa simpática, não é? Mas a governança, ela exige muito mais do que isso. As pessoas têm problemas concretos para resolver. Tem um ambiente econômico que não vai para frente. O independente, porque também a economia precisa de muitas decisões que vêm de Brasília, não é? Mas o governo do Estado tem muita responsabilidade aqui e pelo que a Operação Ptolomeu expôs, houve uma decisão de praticamente tornar mais vulnerável ainda as empresas locais. Se você torna mais vulnerável as empresas locais, você torna mais vulnerável, você lasca com a vida do trabalhador acreano. Então, assim, que governo é esse? Que nós vamos vamos esperar o quê? Só simpatia de um governo? Não me parece que essa é a postura. Então, acho que as pessoas... ainda deram um voto de credibilidade, uma crença, eu não sei, fundamentado nessa simpatia de 57% é muita coisa, só em dancinha, em simpatias, carisma, etc. Mas é preciso dar uma resposta concreta. E esse governo não me parece que tem condições de reagir. A capacidade do governo de Gladson Cameli de reagir a um ambiente de crise é
é praticamente nula, Nilson. Eu não vejo nenhuma, eu não tenho nenhuma perspectiva. Eu não consigo. Olha, o lance, eu sempre brinco, né? A ideia de ter a luz no fim do túnel, roubaram até o túnel, parceiro. Roubaram o túnel, se a gente encontrar, talvez tenha uma luz no fim dela. E o grande problema que você faz essa analogia, roubar até a luz do túnel, porque as investigações, para quem leu o processo ali, o todo, que estava em segredo de justiça, mas enfim, já está em tudo com o WhatsApp, grupo de Zap tem, você tem ali primeiro escalão envolvido, segundo escalão envolvido, terceiro escalão envolvido, e a família do governador. Então, cara, nós estamos falando de um processo, assim, de uma estrutura, que essa capacidade de reação, ela pode ocorrer quando você tem um setor do governo envolvido em corrupção. Fala, não, isso aqui é a secretaria tal, vamos lá, troca o secretário, faz investigação, mas o governo segue aqui. Nós estamos falando de... São auxiliares de primeira linha do governador, né? Isso... E em alguns momentos, no documento que foi elaborado pela Polícia Federal, está dito ali que algumas decisões eram, digamos, executadas a partir de uma decisão dele, Gladson Cameli, é o que está dito ali. Então, há eu estou com muita expectativa em relação à Operação Ptolomeu 4, porque eu não sei qual é o tom que vem. Como você disse assim, talvez venha uma bomba. Deve vir, porque pelo que está ali, fora o que a Operação Ptolomeu 4 conseguiu arrebanhar de provas também, né, com os 89 telefônico, mandados de busca e apreensão, o volume de informações que ele deve ter pegado é absurdo. E outra coisa, é tão agressiva a postura de alguns assessores, de algumas pessoas ligadas diretamente ao governador, pelo que foi apresentado no documento, que chega a indignar, porque mesmo nisso, com a Operação Ptolomeu 1 tendo sido executada, o pessoal não parou de fazer danação, não. Continuou fazendo danação. É mesmo, o documento mostra isso. Olha, que nem o fato da operação estar em execução, a Operação Ptolomeu 1, eles não pararam, não. Continuaram a fazer as danações. Então, me parece que é um cenário que eu não percebo. E outra coisa, assim, uma equipe que demonstra não ter afinidade, não ter articulações, não ter ações integradas. Eu tenho sinceramente, podem até achar que eu estou querendo politizar o problema, mas não é isso, Nilson. Eu não percebo alegria em ninguém em ver essa situação, nem do mais radical opositor a Gladson Cameli, eu não consigo perceber, tá vendo, ele se lascou e tal. Eu não consigo ver essa. Sinceramente, eu não presenciei uma pessoa se alegrando com aquele cenário tão angustiante que vê aqueles carros da Eu até digo, eu arrisco a dizer para você, eu digo aqui a você, que eu ouvi de algumas pessoas, de alguns setores que a gente conversa, uma certa tristeza em começar a ver essas investigações mostrando um lado de uma liderança jovem. Então, quer dizer, não há aqui essa coisa do quanto pior melhor, vamos derrubar, não há. Há uma certa angústia mesmo em relação a isso. Gladson Cameli, essa é uma leitura que eu faço. Eu diria que, eu vou colocar o verbo no tempo que eu entendo. Talvez eu esteja até me antecipando, me excedendo, mas eu vou arriscar. Gladson Cameli perdeu a oportunidade de mostrar que a direita é competente na gestão. Ele sabe governar, sabe administrar, entendeu? Porque a direita estava precisando disso. A única referência que nós temos aqui já fazem parte... a juventude não tem ideia do que é, de quem foi, qual é a digital, entende? Claro. Então, assim,
o que a juventude sabe é de Jorge Viana para cá, talvez. Talvez. E Jorge Viana, se você vir os programas de televisão da última campanha do PT, as pessoas que abraçavam Jorge Viana, que é aquela coisa toda, tinha dificuldade de ver um jovem ali. Exatamente. Tinha dificuldade de ver um jovem. Então, assim, o Gladson está perdendo uma oportunidade de ouro de mostrar para o acreano que é uma liderança jovem, que sabe que não é de partido de esquerda, e é um partido, cara, que vem da direita, que etc, o pai é um empresário, está perdendo essa oportunidade. Aí você fala, pô, mas você está falando que o cara já perdeu, o cara se lascou? Então, tá bom. Ele está em vias de perder essa oportunidade. Só querendo aqui, ó, o pessoal aqui mandando um abraço pra gente, o Vanderlei aí, lá da comunidade Marielle Franco, lá na Defesa Civil. Defesa Civil? Isso, mandando um abraço aqui. Um abraço para você aí, o Vanderlei, para todo o pessoal da comunidade aí, Marielle Franco, aqui do nosso programa. O Ita tá mandando um abraço. Um abraço, Vanderlei. O pessoal aqui está perguntando, o Delson perguntando, será que a base aliada do governo com essas acusações vai abandonar o governador Gladson Cameli? Eu acho que você... Bom, se qualquer movimento mais grave da Operação Ptolomeu, não tenho a menor dúvida de que muda a configuração e tal. Olha, já tem gente afirmando que o cenário já mudou ali no entorno da mulher mais sortuda do mundo. Você sabe quem é? Não sei. Não me faça essa pergunta. O cenário no entorno dela já mudou. Já tá essa coisa a lógica do poder, né? Da perspectiva do poder é impressionante. Né? Se acorda de um dia de manhã e disse, mas não é nada disso que eu estava pensando. Pois é, diz que a coisa já está mudando ali. Está desenhando assim um panorama, assim um quadro que a gente pode ter. Por isso que a pessoa que se deslumbra com o poder é um perigo, né? Porque o poder é efêmero, né? Não tem como você... Meu amigo, é um perigo. Então, só para a gente finalizar um pouquinho, porque eu quero perguntar de você, eu sei que o nosso papo está indo assim, que acho que alguma hora já foi. Mas eu queria só assim, fazer não é um questionamento, nem uma pergunta, mas é mais eu tenho uma avaliação, obviamente, você deve ter a sua também, não sei se elas são coincidentes, mas o parlamento acreano a nível federal, os nossos representantes, os 8 deputados federais representantes, eu diria que desses 8, talvez 6 ou 7 estão dentro daquela base que a gente considera, em termos do Brasil, o congresso mais conservador da história republicana do Brasil. Você está otimista, você tirou quem aí da coisa? Porque... eu prefiro não citar nomes, mas você colocaria os 8? Como é que você vê isso? Os nossos representantes em Brasília, então, você acha que estão da direita para a extrema-direita ou todo o centro para a direita? Como é que você vê isso? Eu vejo da direita para a extrema-direita. Infelizmente, eu todos, sem exceção. Eu não consigo... Está falando, né, da direita... talvez quem eu coloque um pouco mais à direita, tentando ir para o centro, dependendo do cenário, é a professora Socorro Neri. Talvez. Mas é da direita para a extrema-direita. Impressionante como que o parlamento acreano... quer dizer, o parlamento, a representação acreana no parlamento federal, como que ela expressa a sociedade acreana, Nilson, ela é conservadora, mais do que a média, talvez. A experiência de esquerda aqui foi um acidente. Jorge Viana, isso todos nós sabemos, vem de uma família de direita, não é? Sim, claro. Então, e o próprio primeiro governo do Jorge Viana, a aliança que ele fez para governar, para ganhar a eleição em 98, ela ia da direita para o centro, para a esquerda. Foi o único estado do país em que o PT coligou com o PSDB. Isso. Porque houve um entendimento. Exato. Que aqui era um cenário, e o PSDB, com o Fernando Henrique liderando, entendia que aquele combate ao crime organizado, não é, Esquadrão da Morte, tudo, Exato. Aquela bagunça institucional que estava aqui, o PSDB queria participar do ambiente de mudança, aquela retórica toda. Então foi o único lugar que teve aqui. Então, assim, agora, qual foi? Aí é que está uma diferença fundamental. Jorge Viana, tudo bem,
aquela carinha nova, o simpático, O também, novo, o novo na o política, diferente. tal. Perfeito, ok, naquele momento. Só que o governo, ele começou a dar respostas práticas, concretas para a vida de muitos. Entende? Por isso que eu falo que o Gladson não tem problema em dançar, talvez. Não tem problema em comer farinha com banana, com um pacote de biscoito, etc. Não tem problema. Agora, é preciso dar uma resposta concreta. E a gente não está vendo isso. O acriano, ele é conservador. Só voltando a minha... porque eu divago demais. Parlamento. Então, nós somos conservadores. A experiência de esquerda foi um acidente que teve aqui, só que foi um acidente. Como foi um acidente que foi dando respostas práticas, concretas para a vida das pessoas, foi ficando. E ficou, como profetizou o professor Carioca e alguns do PT, por 20 anos. Então, para você ver como que o povo, né, nós precisamos de coisas, de elementos concretos. Agora, seguindo nessa linha, você toca na questão da administração Jorge Viana, primeiro governo, o segundo governo, é inegável que ele pega um Estado que está totalmente destruído, 3, 4 meses de atraso de pagamento, e há um choque de gestão no sentido de você tornar a burocracia pública mais eficaz, mais moderna, isso é inegável. E é o que você disse. Então, as ações do governo, que era um governo que eu nunca considerei um governo Jorge Viana de esquerda. Isso eu, inclusive, coloco no meu livro, quando eu falo sobre o governo. Eu acho que foi sempre um governo de centro, com alguns setores que militavam na esquerda. Mas... Quando eu falo esquerda, eu estou querendo colocar do ponto de vista simbólico, né? Que ele simbolizou isso, mas de fato, concretamente, você tem razão. Agora, a maior liderança desse período, né, esse período que vai de 99, 98 as eleições, 99 Jorge assume, depois vai até 2018 com o Tião Viana. Eu considero o último governo do Tião Viana um governo completamente de direita, totalmente fora do que a Frente Popular. Mas isso a gente pode discutir, conversar em outro momento. O que me interessa falar agora é que essa liderança que Jorge Viana representou, ela está, por exemplo, hoje, os jornais, a C24 Horas, enfim, e tem inclusive uma nota do próprio Cesário Braga, de que teve o seu nome... O episódio Cesário. Cesário teve o seu nome, digamos, a indicação impedida... Impedida por Jorge Viana. Por uma ação do ex-governador Jorge Viana. Essa liderança, ela hoje é uma liderança muito mais nociva do que, digamos, positiva para o PT, para o campo da esquerda. Agora eu estou colocando saia justa em você. Eu não sei, porque quem governa? Quem governa? Eu estou raciocinando com a cabeça de quem governa. Quem governa tem prazos a cumprir, salários a pagar, tem espaços públicos para administrar, equações de ordem política para resolver, acomodações. Quem governa tem essas preocupações. Essas preocupações, nem todas fazem parte da rotina dos partidos políticos. Os partidos políticos têm uma outra lógica, têm um outro tempo, que nem necessariamente dialoga com o tempo da gestão pública. Estou te falando isso por quê? Porque é uma impressão. Jorge Viana era um cara da gestão. Partido político para o Jorge Viana sempre foi uma coisa assim, um pouco gauche, um pouco à esquerda, um pouco incômoda, Ele queria governar. A gestão era o foco dele. Entende? E partido político, e isso os governantes têm muita dificuldade de entender, os partidos políticos são maiores do que qualquer governo. Entende? Então, isso é complicado. Estou te colocando isso porque esse episódio do Cesário é um episódio que está dentro dessa barriga dessa onça. Desse cabo de guerra entre a rotina dos partidos, a lógica dos partidos e a rotina dos governos e a lógica dos governos. O que aconteceu na eleição em que
Ney Amorim foi candidato junto com o Jorge Viana ao Senado, que foi um dos maiores, do ponto de vista do pragmatismo, foi um dos maiores equívocos, um dos maiores erros, do ponto de vista pragmático. Agora, do ponto de vista partidário, não tinha nada que deslegitimasse o Ney Amorim a ser candidato. Nada. Só que ficou uma pereba aberta, parceiro. E que até hoje não cicatrizou. É evidente que não cicatrizou. Agora, como que Jorge Viana vai reagir a isso? Eu confesso que hoje eu não tive tempo de conversar com o Jorge sobre isso. Ele está envolvido com essa agenda da China. Então, por que eu estou, só para sintetizar o meu raciocínio? Cesário é um homem de partido. Ele raciocina do ponto de vista do partido. A cabeça dele só cabe o partido. Diferente do Jorge. Então, para o Cesário, é incompreensível a qualidade da militância dele, a capacidade de articulação que ele tem, a capilaridade que ele tem no partido, no interior, nas instituições. Ele tem muita capacidade de dialogar com esse universo. Só que isso, para o Jorge Viana, tem esse valor todo? Não sei. Sem contar que a pessoa que foi informado que foi a escolhida pelo Jorge Viana, ele é de um currículo. O primeiro grito que aquele homem deu na vida dele foi dentro de um projeto de assentamento. Ele nasceu no projeto de assentamento. Parece que a família toda de pequeno agricultor, tem doutorado na Unicamp sobre o assunto. Então, assim, uma pessoa referendada, tem autoridade para falar sobre reforma agrária. Então, do ponto de vista técnico, o Cesário perde. O Cesário seria o ideal se o raciocínio fosse estritamente político. Agora, Nilson, eu vou te colocar um problema aqui. Ponha. Coloque. Jorge Viana pode chegar para o Cesário e falar assim, ou para o PT e falar assim, meus companheiros, me diga mesmo, como é que eu vou chegar peitando o pessoal lá de Brasília se nós não temos um vereador aqui em Rio Branco? Nós não elegemos um deputado federal, não temos Senado, perdemos tudo. Então, assim, o PT, eu não sei, eu tenho dificuldade de entender como é que o PT iria... vai fazer o quê? Ser igual o pombo jogando xadrez? Não sabe jogar, caga o tabuleiro todo e ainda fica com o peito estufado, assim? Mas aí tem uma questão, eu faço uma leitura, eu concordo em parte com o que você fala, que a questão do técnica do currículo, daquele que provavelmente a gente pode... Márcio Alessio. Que a gente está falando aqui... Aliás, excelente nome para você trazer aqui. Mas a gente sabe muito bem que nos governos de Jorge Viana, muita gente ocupou cargo técnico aí que não tinha a menor capacidade, mas por conta dessa coisa da cota partidária. E, por exemplo, você coloca aqui, realmente o PT aqui não tem muito o que mostrar em termos de Brasília, mas a Perpétua é diretora de uma... Quer dizer, veja bem, cara, o PCdoB em relação ao PT aqui é o quê? E a Perpétua emplaca o nome dela lá? A Perpétua faz parte do Diretório Nacional do PCdoB, a mulher do comitê, meu irmão. Mas isso, do ponto de vista de um governo Lula 3.0, é zero. Porque o Lula está em outro, está preocupado, sabe o que é? Com a governabilidade. E essa coisa o PCdoB é um partido que tem ficado cada vez menor. Entendeu? Então, olha... Mas ainda está maior do que o PT aqui. Aí é que tá. Eu acho que nesse ponto aqui eu tomo a liberdade para discordar de você. Eu acho que faltou boa vontade. Porque, afinal de contas... Boa vontade por parte do Jorge Viana. Caso a informação proceda, né? Caso a informação proceda. A gente precisa ter essa percepção. Eu acho que a parte... porque o INCRA na região amazônica hoje, ele é um órgão extremamente importante e que precisa ter, não estou dizendo que não tem que ter o viés técnico, isso é fundamental, mas você pode ter, e o próprio presidente Lula está cansado de falar isso, eu quero um político que seja um bom técnico. Aqui eu estou fazendo defesa do Cesário, mas eu acho muito complicado digerir uma indicação que estava lá na mesa do presidente, um colegionário seu do partido, você preenchendo todos os requisitos, não só partidários, mas também técnicos, porque o Cesário
Eu aqui não estou fazendo divulgando a favor do Cesário, não. E você tem um companheiro que você foi, inclusive, para a rua, levar porrada, tapa na cara para defender, botar o pé na sua nomeação e dizer, não, tem que ser o outro que é mais técnico. A pergunta que o Cesário fez procede. Né? Falar, olha, que o Jorge Viana não gosta de mim, isso aí, tudo bem, isso aí eu sei. Agora, eu queria entender por que ele vetou o meu nome. Qual foi o argumento? Porque só gostar ou não gostar, aí tá demais. Meu amigo, a gente já está caminhando para o final, mas eu não podia deixar de você passar nessa nossa Já passou uma hora? Já passou. Mas eu gostaria de reservar essa partezinha final, porque eu acho extremamente importante e relevante. E depois a gente pode até, viu, Itaú, eu sei que você é um cara muito preocupado com essa questão de cultura, mas eu acho que a gente, diante de tantas coisas ruins no Acre, tanta notícia, tanta manchete negativa, nós temos uma produção cinematográfica premiada, que vai ser agora lançada oficialmente dia 30, né, no cinema, mas teve uma avant-première, né? Não, e foi antecipada, foi antecipada? Pro dia 20... Hoje é 23. Então é hoje. É hoje. É hoje, começou hoje. Pois eu li o artigo que você publicou sobre o filme, você assistiu, eu não tive a oportunidade de assistir, vou assistir o filme com calma. Mas eu gostaria que você colocasse essa coisa. Como é que o Acre é um negócio meio maluco, né? E noites alienígenas mesmo, porque diante de tanta dificuldade, a gente tem um cineasta, que eu conheço, o Sérgio. Eu tive a oportunidade de até fazer uma vez uma entrevista conjunta com ele, na época daquelas facções. Ele fez um depoimento até muito interessante. Eu acho que eu não assisti o filme, mas eu sei que tem violência, mas me conta uma coisa, a tua experiência de assistir o filme, como é que você vê essa coisa do Acre produzir ter uma produção cinematográfica que foi premiada, ganhou, foi lá no Festival de Gramado, e está aí, é uma produção que tem tido uma crítica muito positiva e digamos, o cidadão que assiste cinema está elogiando muito. Olha, o Nilson, Noites Alienígenas, do Sérgio de Carvalho, é uma produção acreana, produzida pela Saci Filmes, a direção do Sérgio, que é um carioca, mas é acreano por decisão, atores acreanos, tem gente convidada também, mas fundamentalmente o elenco é nosso. E é um filme denso. Vale a pena assistir. Vale a pena. Mostra uma trama de uma cidade amazônica, né? Rio Branco, Acre. O que acontece ali, rapidamente, para você está aí aperreado com o tempo. Não! O que acontece? É o Vinícius que está me fazendo assim, ó, ali, ó. Vou falar ele que está fazendo assim, ó. O que acontece em Noites Alienígenas poderia acontecer em qualquer cidade. Aquele filme, até do ponto de vista dos ângulos, são ângulos fechados. A cidade ela não é muito valorizada. O que se valoriza são os dramas dos personagens, exatamente. Então, é um filme lento. Se você for assistir a Noites Alienígenas pensando que você vai assistir a um Tropa de Elite, você está equivocado, você vai se frustrar. Não é isso. É um filme lento, tem uma narrativa muito lenta, em alguns momentos, tem poucos diálogos, mas ali você vê uma sociedade completamente carcomida. Carcomida não só apenas pelo cenário de violência concretizado na rotina das facções. Você vê dramas, pessoas carcomidas por dentro. O problema da depressão, o problema da solidão, o problema da violência, das drogas, as consequências da droga, que é um problema. O desequilíbrio em torno desse tema é uma marca do nosso tempo, né? Nós sempre nos drogamos. Sim, sempre. Civilização. Isso aí é humano. Agora, há componentes novos e o filme traz um pouco disso, não é? E eu me preocupo que a pessoa que vá assistir ao filme esteja esperando um filme num ritmo norte-americano, de clipe, de ação. E isso não acontece no filme do Sérgio de Carvalho. Os dramas, a falta de esperança e de perspectiva é algo que permeia todo o filme. Tem uma frase
que é dita inclusive por aquela criana Gleisi Damasceno, né? A moça do BBB? Do BBB, eu acertei o nome dela? É isso mesmo, a Gleisi Damasceno. Gleisi Damasceno. Tem uma dúvida que ela coloca, conversando com uma amiga, e ela pergunta assim, e assim eu encerro. Ela diz assim, quando foi que nós nos perdemos, hein? Nós nos criamos todos juntos. Eu acho que essa dúvida da personagem, essa pergunta, ela costura tudo ali. Porque, de certa maneira, essa pergunta, ela é a nossa pergunta, Nilson. Eu poderia tranquilamente fazer essa pergunta, Nilson, quando foi que nós nos perdemos do ponto de vista político? Porque a gente estava todo mundo junto. Então, assim, essa pergunta, ela é uma pergunta, digamos assim, guarda-chuva, mas ela reflete um pouco o ambiente de crise que nós estamos vivendo. Eu confesso para você que eu vou fazer referência a um outro filme. Você, não sei se assistiu a um filme chamado As Invasões Bárbaras, do canadense Denis Arcand. Você deve ter detestado. Mas não. Porque, aquela do professor. Porque aquele personagem, eu acho ótimo aquele filme, ele coloca a esquerda no canto da parede e pergunta assim, né? Pô, e aí, você que quis mudar o mundo, etc. Né? É isso aí? Né? Então, assim, o filme Noites Alienígenas, talvez ele saia do ambiente dos ismos, né, do marxismo, trotskismo. Ele fala isso no filme. Ele sai um pouco disso e entra. Eu acho que o Noites Alienígenas é um pouco isso. Estou curioso para assistir, estou muito curioso. Um pouco. E agora, sim, é um filme... lida com a questão da nossa cultura indígena, não é? Fala a respeito desse... Tem um xamã lá, né? Tem um xamã, porque... E aí é o interessante, porque a personagem, ela frequenta esses cultos protestantes aí, né? Dos evangélicos. Ele tá dando spoiler, né, cara? Não dá spoiler. Desculpa. Aqui não pode dar spoiler. Mas você vai ver. Você vai ver que quando a coisa se aperreia mesmo, você vai ver para onde que ela corre. Né? Gente, então, aqui, como é bom, a gente é um papo muito gostoso. Gostei demais. Eu acho que a gente tem que fazer outras vezes, e aí, claro, a gente vai ter muita novidade pela frente, a gente vai ter muito assunto para conversar, e você pode ficar tranquilo que eu vou sempre que possível, a gente coloca você na agenda, se você tiver condições, obviamente pela tua agenda também, a gente sempre vai ter aqui esse espaço para bater esse papo. Eu acho que é extremamente importante. O objetivo disso aqui, desse podcast, da nossa equipe, o Vinícius, o Wendel, o Jamir, é proporcionar esse espaço democrático mesmo. Aqui a gente conversa de tudo, sempre de forma muito respeitosa, respeitando as pessoas. Agora, não fugimos dos fatos. Aqui a gente coloca mesmo e diz o que tem que dizer. E eu acho que é isso que faz com que a gente chame mais pessoas para sentarem aí. Mas olha, foi um prazer para mim. Você percebeu sobre quantas coisas nós conversamos aqui? É isso que eu ia falar. Essa entrevista foi muito eclética, porque nós começamos ali, depois internacional, depois nacional, depois local, depois Brasília de novo. Mas terminamos bem. Findamos com Noites Alienígenas. Noites Alienígenas, que agora eu vou fazer aqui uma esperança que eu tenho, que esse filme e que o Sérgio Carvalho não seja uma exceção, mas que ele seja o primeiro passo de outras produções e que o Acre, e aí eu estou falando dos governos, dos gestores, entendam que produzir cultura, e a Coreia hoje é um exemplo vivo disso. Do Norte ou do Sul? A Coreia do Sul. Os doramas e a produção cinematográfica de séries na Coreia, elas rendem bilhões de dólares. E eu acho que o Acre tem gente capacitada, nós temos artistas que foram premiados. Nilson, me perdoe. Claro! Olha, deixa eu só dizer uma coisa, eu vou aproveitar que você me deu essa deixa. Noites Alienígenas, pode ter certeza, vai inaugurar um marco para novas produções. Caiu no governo Lula a possibilidade de nós executarmos a Lei Paulo Gustavo de cabo a rabo, não é? Uhum. Então, vai vir para o estado do Acre uma quantidade de recursos que nunca antes houve para essa área de cultura. 30 milhões, fora a Lei Aldir Blanc. Então, o recurso para o audiovisual
é algo assim que vai marcar uma referência. E a Paulo Gustavo está causando uma mobilização impressionante. Semana passada, sexta-feira da semana passada, o auditório da Filmoteca Acreana, lotado, mesmo debaixo daquela chuva que deu, mas lotou de pessoas para discutir a Lei Paulo Gustavo. Existe um fórum de discussão, Fórum Popular Paulo Gustavo, para as pessoas saberem o que vai acontecer e como ter acesso e como prestar contas. Tem gente cuidando disso. Então eu tenho certeza que Noites Alienígenas abre um novo caminho. Vai ser um divisor de águas, né? Divisor de águas, agora como fundamento, né, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Então eu tô muito esperançoso em relação a isso. Eu acho que é algo, e é só para falar reforçar o que você disse. Acompanhando as discussões a respeito da Lei Paulo Gustavo, a professora Eurilinda Figueiredo, que é a coordenadora do Fórum Popular... Vou tentar trazê-la aqui. Traga, porque vale a pena. Ela tem um dado que ela diz o seguinte, olha, para cada real investido em cultura, volta R$1,90. Então, é com quase dois. Os camaradas investem voltam R$2, entende? É dinheiro. Essa conta é maravilhosa, não é? Maravilhosa. E isso sem contar que o que você educa, forma... Não, essa coisa que não é contábil. Não tem como você mensurar. É isso que a força está aí, né? O espírito, quer dizer, a cultura, você vai... A gente vai falar sobre isso, eu vou até depois tentar, aproveitando essa deixa que você... me colocou agora, de trazer, no caso a Eurilinda, para a gente conversar sobre essas discussões. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos que viver um novo tempo na cultura no Acre e do Brasil. Depois desses anos de terror, a gente tem que abrir para um horizonte que seja mais assim, como você está dizendo. Eu estou esperançoso também. Eu acho que a gente vai ter muita coisa boa dentro do campo da cultura. Confio muito nisso. É importante a gente acreditar nisso, viu? O Toninho Alves, que é uma pessoa que também... valeria a pena você trazer. Ah, sim, sem dúvida. O Toninho Alves, ele tem essa percepção, né? Ele entende que uma mudança efetiva na Amazônia, inclusive do ponto de vista econômico, ela se fundamenta e se transforma por meio da cultura mesmo. A cultura é que vai transformar esse ambiente aqui, não é a economia. Olha só, é interessante. Isso é uma pegada extremamente interessante. Mas, gente, então, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço imensamente. E agradeço a você que nos acompanhou nessa conversa aqui no nosso Política Nossa de Cada Dia. Mais uma vez eu vou lembrar, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever lá no nosso canal, porque é importante. E aqui sempre tem bom papo. E o Itanha vai voltar, viu, gente? Sei que vocês gostaram, ele vai voltar. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, Itanha. Eu que agradeço.